todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo depois de muito tempo. Hoje eu decidi fazer esse vídeo, não sei, não é por nada específico, ou talvez seja, na verdade, é um assunto específico, mas não há razão específica. Ou talvez até seja, só que acho que eu tô tentando negar algo, ou porque simplesmente senti vontade. Eu acho que as coisas não precisam necessariamente ter uma razão para acontecer, né? Eu acho que elas só precisam, algumas delas só precisam acontecer sem muito, né? E hoje eu tirei o dia para estudar e para intercalando entre estudo e um pouco de descontração, né, para poder conseguir render mais. E até que tá sendo bacana, né? Eu tava conseguindo seguir esse fluxo que eu planejei. E aí eu tava assistindo, depois do almoço, eu fui assistir um pouco um dorama, né? Sempre doramas. E eu cochilei um pouco, aí acordei. E aí voltei a terminar, assistir o episódio pra voltar novamente, né? E aí do nada eu me veio esse estalo, acho que eu já estava pensando sobre isso. Eu tive um sonho sobre isso, o sonho foi um pouco impactante, mas eu acho que é aquela coisa, às vezes o nosso subconsciente o nosso subconsciente ele tá sempre trabalhando, né? Em algumas coisas às vezes que a gente nem imagina que tá acontecendo, mas enfim. E às vezes são coisas que acontecem também que tá muito no nosso pensamento. E aí, o drama que eu tô vendo é um drama muito bonito, é um drama novo, que estreou na Netflix, chamado Amor de Cinema. E são duas coisas que eu amo, né? Que eu gosto muito, que é amor e cinema. Eu amo filme, eu amo tudo que envolve o meio artístico e eu amo doramas também. Então isso juntou e tá sendo uma coisa incrível porque não fala só apenas de amor, né? Não fala da paixão em si, só sobre isso, mas também trata também do mundo, do caos que cada um dos personagens ali na série tem que lidar, né, com as coisas do dia a dia, com as suas coisas, com seus próprios monstros internos. E aí, só para contextualizar, foi isso. Mas o que de fato eu quero falar é sobre a paixão. Eu me deu uma curiosidade e aí eu perguntei ao chat, fiz uma série de perguntas ao ChatGPT. Tudo que eu for ler aqui vai ser a respeito dessas perguntas que eu fiz, que são as respostas que ele trouxe para mim, tá? Então não são coisas que eu falei da minha mente, que eu fiz essas reflexões. Ele fez essa busca para mim. E aí eu vou pontuando algumas coisas na minha visão, na minha percepção, tá? E aí eu fiz várias perguntas e aí eu vou ler todas as perguntas que eu fiz a fim de tentar entender melhor, porque eu acho que é tão complexo que eu não seria capaz de conseguir entender quem sou eu para isso, tá? Enfim. E ainda pensei assim, cara, eu acho que vou fazer um texto com essas perguntas. Acho que eu vou fazer um Reels e postar no Instagram. Só que como é um conteúdo mais denso, eu resolvi botar aqui na plataforma. É uma forma até para ficar de registro, para mim vai que no futuro
um olhar mais maduro sobre isso, eu revejo esse vídeo como se fosse uma cápsula do tempo mesmo e consiga ouvir todas essas minhas palavras de um olhar, de um ângulo diferente, de uma forma mais tão intensa quanto agora, mas com um olhar um pouco mais maduro sobre tudo isso. E aí eu perguntei ao ChatGPT as seguintes coisas. Afinal, o que é paixão? Eu tinha pesquisado isso no Google. O Google me trouxe logo um vídeo do Mário Sérgio Cortella sobre o que é amor e o que é paixão, a diferença entre os dois, e umas outras definições, tá? Mas aí eu quis pesquisar logo no ChatGPT para deixar um pouco mais abrangente umas outras perguntas, aprofundar um pouco mais as outras perguntas. Então, o que é paixão? Quais os conceitos de a paixão para a filosofia? Quais os conceitos da paixão para a filosofia? Por que nos apaixonamos? Porque a paixão machuca. Ela machuca? Por que somos afetados por ela? O que os grandes escritores acham dela? E os maiores e mais renomados diretores de cinema? Quais são as maiores obras que retratam a paixão? E quando a paixão acaba, o que fica? O que resta? E aí, o ChatGPT me veio com as seguintes respostas para os meus questionamentos, né? A paixão é um dos sentimentos mais intensos e paradoxais que podemos experimentar. É arrebatadora, avassaladora, muitas vezes irracional. Ela pode ser tanto uma forma criativa quanto destrutiva em um estado de êxtase ou de sofrimento. O Google, quando eu fiz essa pergunta, o que é paixão, o Google me respondeu da seguinte forma. É um sentimento intenso de atração por uma pessoa, objeto ou tema, que pode ser ou não avassalador, eufórico ou ansioso, né? E aí vem as características da paixão, como o desejo ardente, aquela atração física forte, né? Um turbilhão de emoções que a gente não sabe nem nomear, o foco no presente, o desejo imediato de estar com aquela pessoa, uma forte química sexual, impulsos físicos, sensação de estar vivo, intenso e cheio de energia, né? E aí ele fala que ela pode ser passageira e muitas vezes é baseada mais na atração física e na idealização do outro do que em uma conexão profunda e duradoura. E com o passar do tempo ela pode ou não, né? Ela tende a evoluir para um amor, mas não significa que isso vai acontecer. Voltando lá para o ChatGPT, ele diz que conceito de paixão na filosofia, os filósofos eles enxergam a paixão de formas diferentes, os filósofos enxergam a paixão de diferentes maneiras ao longo da história. Para Platão, ele via a paixão como algo a ser controlado, por mais que o desejo porque ele acreditava que o desejo pudesse cegar a razão. O Aristóteles, ele não havia como algo negativo, desde que equilibrada pela virtude. Aí eu fui perguntar ao ChatGPT o que é a virtude para Aristóteles, né? E aí ele me respondeu o seguinte: a virtude, areté, para a excelência do agir, o caminho para a felicidade, eudainomia, ela era dividida em dois tipos, tá? Para Aristóteles, a virtude, né, era a excelência no agir. A primeira delas eram as virtudes intelectuais, relacionadas ao pensamento e adquiridas por meio de aprendizado, como a sabedoria e a prudência. E as virtudes morais, que eram ligadas ao caráter,
né, que são ligadas, não eram, mas são ligadas ao caráter, e desenvolvidas pela prática, como a coragem, a temperança e a justiça. E aí ele acreditava que a virtude ela estava no meio termo ali, que ele chama de mesotes. Não sei como é que se pronuncia, acredito que seja assim. Ou seja, né, entre os dois extremos. Por exemplo, a coragem é a virtude entre a covardia, que é a falta, e a imprudência, que é o excesso. Assim, ser virtuoso significa encontrar um equilíbrio entre as nossas ações e emoções, né? Para ele, a virtude não era inata, mas adquirida no hábito, né, e na prática, com o hábito, com a prática. E a vida boa, portanto, era aquela que era vivida segundo a razão, cultivando a virtude contínua. Ou seja, pelo que eu entendo do que ele quis dizer aqui, não é negativo, contanto que exista um equilíbrio entre esse sentimento e eu acredito que, por exemplo, a razão, sabe? Não que seja controlado pela razão, como Platão via a paixão, que era algo que precisava ser controlado, mas para Aristóteles ele via como algo que precisa ter um certo equilíbrio entre a emoção e a razão, o lógico e o afetivo. Eu penso dessa forma. Descartes analisou as paixões como impulsos naturais da alma, dividindo-as em diferentes categorias. Não pesquisei essas categorias. O Spinoza, ele acreditava que a paixão é um estado de servidão, pois nos faz agir de maneira irracional. O Kierkegaard, acho que se pronuncia assim, via a paixão como motor da existência humana, ligada à fé e ao sentimento da vida. E o Nietzsche, né, ele exaltava como força vital, algo que deveria ser vivido intensamente. Desses 6 filósofos que o ChatGPT me trouxe, esses conceitos de paixão, o meu conceito de paixão está muito ligado ao do Platão, tá? Ao do Spinoza e ao... Não sei se eu consigo explicar, mas tá entre essas duas, mas eu consigo entender um pouco do sentido da definição da paixão, né? Como ele chegava do Kierkegaard. Porque muitas pessoas, quando elas estão apaixonadas, isso as motiva, faz com que elas sintam que existe um motivo para continuar, para lutar. E quando eu falo de paixão, não significa necessariamente a paixão romântica. Eu posso estar apaixonada por mim mesma, pelas coisas que eu faço, pelas coisas que eu acredito. Então, essa minha paixão, ela pode me motivar a querer evoluir mais e mais e mais, enfim. Mas se eu for levar para um conceito mais romântico, eu enxergo muito a paixão como o Platão via, né? Como algo que precisa ser controlado, né? Porque esse desejo, ele cega. Quando ele cega, a gente acaba cometendo deslizes e pode acabar se machucando ou machucando também um outro. E o Spinoza acredita, né, que a paixão é um estado de servidão, pois ele faz a gente agir de maneira literalmente racional. Por isso que eu falei anteriormente. A gente precisa, na minha percepção, eu preciso tentar agir de forma lógica para não cometer um deslize de forma irracional, só porque aquele pensamento ficou tão obsessivo na minha mente que eu não consigo parar de pensar. E eu queria muito que acontecesse, mas mais pra frente o ChatGPT me traz uma resposta que eu vou adiantar um pouquinho aqui. Porque a gente tem que entender que a paixão, ela é não sei se a palavra certa é bilateral. Deixa eu ver o que é bilateral.
bidirecional. Bidirecional. Esse meu teclado é esquisito. Em diversas áreas. Bidirecional, vamos em ambos os sentidos. Flui em ambos os sentidos, né? Uma conversa, exatamente, pronto. A paixão nem sempre é bidirecional, né? Às vezes eu acabo me apaixonando por alguém, mas esse sentimento não é recíproco. Então vai caber a mim ter que lidar com isso. E é por esta razão que eu acho que eu levo mais como uma obrigação, como um dever, do que como qualquer outra coisa. Eu preciso ser desta forma, entendeu? Eu preciso ser lógica, porque eu tenho medo do sofrer. E aí a gente não tá entrando num conceito de sofrimento aqui, tá? A gente tá falando sobre amor e sobre paixão. Eu acredito que esse vídeo ele vai ficar muito extenso. Então eu vou falar só mais o porquê que nos apaixonamos. E depois disso eu vou dar uma pausa e vou gravar um outro vídeo com as outras perguntas e no final eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Porque aí não fica 1 hora de vídeo, não fica extenso demais e não fica cansativo. Por que nos apaixonamos? A paixão tem raízes biológicas, psicológicas e culturais. Nosso cérebro ele libera neurotransmissores como dopamina e citocina, criando sensações de euforia e de conexão. Psicologicamente, ela pode representar o desejo de preenchimento, de pertencimento e até de projeções inconscientes das nossas necessidades emocionais, que foi aquilo que eu falei anteriormente. Socialmente, somos ensinados a valorizar o amor romântico como uma das experiências mais significativas da vida, mas não necessariamente precisa ser. A gente aprende isso porque desde que a gente é pequeno, a gente é ensinado ensinado por meio da mídia, né? Por meio dos filmes, das novelas, das séries, dos desenhos, e observando as pessoas, porque às vezes as pessoas superestimam o amor romântico e invalidam o amor individual. Eu vou falar dessa forma, tá? Não sei nem se deve existir um termo para isso, né? A balança, ela não está equilibrada para isso. Então, hoje em dia tem se falado mais nisso, do amor próprio, mas antigamente não tinha tanto. Então, o amor próprio estava muito lá embaixo em relação ao que é o amor romântico, a superestima do amor romântico. Então, pessoas, eu vou falar por mim, tá? Eu como uma pessoa extremamente romântica, e aí do nada o carro de alguma coisa passando aqui na rua, enfim. Eu meio que superestimo, eu sou uma pessoa extremamente romântica. Eu amo a paixão, eu amo os filmes de romance, séries de romance. Eu sou louca por tudo isso. E eu acho que talvez por isso que eu meio que fiquei obcecada em alguns momentos. E é por esta razão que eu me machuco muito. Porque o meu amor, a superestima pelo amor romântico é tão grande que o amor próprio por mim mesmo, o meu amor próprio, eu invalidei isso. Então eu fico projetando inconscientemente e conscientemente coisas com o outro que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a verdade é essa, não é bidirecional, né? Ela é uma via que só vai, mas ela não volta para mim. E a culpa não tá no outro.
Não tô dizendo que a culpa tá 100% em mim, mas cabe a mim, porque assim, a gente não tem culpa de se apaixonar por alguém, mas a gente precisa entender quando parar, entendeu? Para que mais pra frente não restem apenas cacos, entendeu? Eu vou parar esse vídeo por aqui agora. Espero que vocês gostem, tá? Se puderem dar o like, curtir, compartilhar. Eu vou trazer um próximo para que a gente possa terminar de discutir. No caso, eu terminar de discutir isso, dar minha opinião. Vai ser uma playlistzinha. E até a próxima. Tchau!